Olá, sejam bem-vindos ao primeiro módulo do curso de Fundamentos de Biologia Molecular. Meu nome é Ana Luísa e nós vamos ver a estrutura e função dos ácidos nucleicos. Isso vai ser importante para o entendimento nos próximos módulos. Bom, para começar, uma célula contém milhares de moléculas, sendo que metade delas são moléculas pequenas, como íons, compostos orgânicos, que têm baixo peso molecular. Mas a outra parte são de polímeros, moléculas grandes, macromoléculas, como proteínas, ácidos nucleicos e polissacarídeos. E essa composição de macromoléculas de uma célula é basicamente o que confere a sua identidade. As proteínas, por exemplo, são polímeros de aminoácidos, são polipeptídeos. E cada aminoácido é um átomo de carbono, o chamado carbono alfa, ao qual se liga um grupo carboxila, um grupo amino e uma cadeia lateral R. E essa cadeia lateral R são cadeias de carbono aos quais são ligados grupos funcionais. E para formar uma proteína, o grupo amino de um aminoácido reage com o grupo carboxila do outro aminoácido, formando uma ligação peptídica. A estrutura primária de uma proteína, ela é dada pela cadeia polipeptídica linear. Então, a partir de mais ou menos 15 aminoácidos, nós já podemos falar em proteína. Já a estrutura secundária da proteína é dada através de dobramentos da estrutura primária. Então, ocorrem pontes de hidrogênio que se formam entre o H do grupo NH e o oxigênio do grupo carboxila, resultando em várias estruturas ordenadas da cadeia polipeptídica. A estrutura terciária da proteína, por fim, é dada através de dobramentos das estruturas secundárias, produzindo estruturas tridimensionais. Então, acontecem ligações iônicas, pontes de hidrogênio, aglomerações hidrofóbicas e etc. Nesse slide, temos o exemplo de uma estrutura terciária de uma proteína encontrada na espécie humana. Assim como as proteínas são polímeros de aminoácidos, os ácidos nucleicos são também polímeros, mas de nucleotídeos, e são biomoléculas responsáveis pela transmissão e expressão das características hereditárias, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, o ácido ribonucleico. Lembrando que os ácidos nucleicos, eles atuam no fluxo da informação genética. Então, o DNA, ele se duplica através do processo de replicação. Esse DNA é transcrito em RNA e esse RNA é então traduzido em uma proteína que vai ter uma função na célula. É importante também lembrar que o DNA ele está contido nos cromossomos, que por sua vez estão dentro do núcleo das células. O DNA é uma molécula bem grande.
E para que a divisão celular aconteça de forma adequada, ele precisa estar compactado dentro dos cromossomos. Então, esse DNA, ele se enrola em torno de proteínas chamadas histonas, que vão auxiliar a aumentar o grau de compactação. A estrutura do DNA foi descoberta em 1953 pelo James Watson e o Francis Crick, com a ajuda dessa foto que foi tirada pela Rosalind Franklin. Então, através dessa foto foi que eles desvendaram a estrutura do DNA. E a título de curiosidade, né, além daquela estrutura do DNA clássica que a gente vê nos livros e que todo mundo conhece, nós temos também outras formas, né? Tem a hélice A, que ela é mais achatada e gordinha, e a hélice Z, que é um pouco mais alongada. E tem também a possibilidade de se encontrar o DNA circular. Foram também descobertas outras estruturas para o DNA, como esse Twisted Knot, que foi publicado em 2018, e a hélice quádrupla, que foi publicada em 2013. Voltando então a falar de nucleotídeos, eles são formados por uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, que no RNA é a ribose e no DNA é a desoxirribose, um fosfato e uma base nitrogenada. E eles se unem a fim de formar os ácidos nucleicos. Nesse slide, então, nós temos os dois tipos de pentose, a ribose, que é encontrada no RNA, e a desoxirribose, que é encontrada no DNA. Então, há uma diferença muito pequena entre eles. No caso, a ribose, ela contém um oxigênio a mais, em comparação com a desoxirribose do DNA. E essas são as bases nitrogenadas, e nós vamos falar muito delas nas próximas aulas. Então, nós temos as bases purinas, que são a guanina e a adenina, e as bases pirimidinas, que são a timina, a uracila e a citosina. Quais são as diferenças, então, entre o DNA e o RNA? Como já foi dito, uma das diferenças está na pentose, que no RNA é a ribose e no DNA é a desoxirribose. E uma outra diferença está nas bases nitrogenadas, porque o RNA ele contém as bases adenina, uracila, citosina e guanina. E enquanto o DNA contém as bases adenina, timina, citosina e guanina. Uma outra grande diferença entre o DNA e o RNA é que o DNA é uma fita dupla e o RNA é uma fita simples. Então, essa é a estrutura do DNA que a maioria das pessoas já deve ter visto. Nós podemos comparar o DNA àquelas escadas torcidas. Então, nesse caso, o corrimão seria essa parte em azul da figura e os degraus seriam essas partes coloridas da figura. Nesse caso, nessa analogia, o corrimão do DNA seria o esqueleto de açúcar e fosfato, enquanto os degraus representam as bases nitrogenadas, sendo que existe um pareamento entre essas bases nitrogenadas, que acontecem de acordo com uma regra. Então, são feitas pontes de hidrogênio entre a adenina e a timina e entre a citosina e a guanina.
Em um organismo, nós podemos encontrar diferentes tipos de DNA. Nós podemos ter o DNA não repetitivo, quando tem só uma cópia por genoma, o DNA moderadamente repetitivo, quando nós temos um pequeno número de cópias por genoma, por exemplo, genes que codificam RNA ribossômico e RNA transportador. E também o DNA altamente repetitiva, que são sequências que são muito repetidas no genoma e ajudam a manter a integridade do cromossomo. Temos também o DNA mitocondrial, e ele tem uma diferença em relação ao DNA clássico, que ele é um DNA circular e ele não tem o arcabouço de estonas. Ele é de herança materna, principalmente, porque podem ter exceções a essa regra. Normalmente codifica genes para RNA ribossômico, RNA transportador e enzimas da fosforilação oxidativa para a produção de ATP. Bom, o RNA é um ácido nucleico de fita simples e ele contém as bases nitrogenadas, adenina, uracila, guanina e citosina. E os tipos de RNA que nós podemos encontrar são o RNA mensageiro, que ele transfere informação contida nos genes para sequências de aminoácidos que vão formar as proteínas. O RNA transportador, que ele tem a função de reconhecer e se ligar a um aminoácido por uma de suas extremidades, e a códons de RNA mensageiro pela outra extremidade, durante o processo de tradução, que nós vamos falar em uma outra aula. E tem também o RNA ribossômico, ele é sintetizado no nucleolo, ele se associa a proteínas e ele interage tanto com o RNA transportador quanto com o RNA mensageiro, facilitando o reconhecimento entre o códon e o anticódon e auxiliando a ligação do RNA ao ribossomo. Então, também tem a sua função no processo de tradução. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a replicação do DNA. Obrigada e até mais!